conversar com vocês hoje um pouquinho nesse nosso dia de sessão de ciganos. E faz um tempinho que eu não venho aqui falar com vocês, e a última vez que eu vim aqui a gente estava falando sobre a entrada deste ano novo astrológico e a coragem que a gente teve para chegar neste mundo, né? Chegar de cabeça e adentrar nessa experiência humana. E de lá para cá a gente teve muitos aprendizados, desde lá de que começou mais esse ciclo solar, mais esse giro aí, né? Nos trazendo firmeza, nos trazendo conexão com a vida, com o corpo, com o estar aqui na Terra, trazendo a nossa forma de expressão, despertando o amor no nosso coração, doando este amor que é nato, que é divino, para as nossas vidas de forma autêntica, botando as nossas qualidades a serviço nosso e também da humanidade, nos relacionando. E agora, justamente hoje, a gente chega no signo de Escorpião, trazendo então uma energia profunda de memórias emocionais, de lembranças, de sensações que trazem através do nosso corpo. E isso há de se ter muita coragem para fazer todo este caminho. Se lá no início o primeiro aprendizado, a primeira lição foi coragem, tudo que a gente foi tendo vai envolvendo coragem. E agora, hoje, nessa sessão de ciganos, que falam então de amor e de abundância, nós vamos então ver como que a gente pode trazer isso para o nosso tempo agora. E este povo cigano, que por muitas vezes são criticados, julgados, eles simplesmente se negaram a parar na estrada. Eles seguiram o seu caminho, eles ousaram seguir adiante, independente desses julgamentos que muitas vezes a nossa sociedade, a nossa cultura coloca sobre diferentes crenças, sobre diferentes formas de viver, né? E essa negação de parar na beira da estrada e de seguir adiante é de fato uma ousadia. É ousado seguir adiante, é ousado apesar de a gente estar, apesar de a gente se experimentar, se viver, se mostrar. E esse povo então, ele segue com as suas caravanas, trazendo essa frequência de amor e de abundância nas nossas vidas. E o que isso tudo tem a ver com este momento? Para que a gente possa, de fato, ousar seguir adiante, a gente precisa encarar algo que muitas vezes a gente foge, que é a vulnerabilidade. O que é vulnerabilidade? Vocês já pensaram sobre isso? Se alguém quiser contribuir dizendo qual é a sua perspectiva de vulnerabilidade, ou refletir um instantinho, como? Um ponto fraco. Um ponto fraco. Quem mais gostaria de dizer qual é a sua perspectiva de vulnerabilidade? Podem ficar pensandinho um instantinho consigo mesmo, quem não quiser falar, mas eu gostaria que vocês olhassem um pouquinho para dentro de seus corações e chegassem à sua perspectiva, ao seu conceito de vulnerabilidade. E agora eu gostaria de apresentar uma nova perspectiva disso. Vulnerabilidade é encarar a vitória, é encarar a derrota e entender que as duas são importantes. E se expor emocionalmente dentro dessas duas condições, apesar de mostrar a sua força, a sua energia, o seu ser, apesar de. Hoje mesmo, esse final de semana, teve um mutirão aqui no Instituto. Nós fizemos uma limpeza e na hora da limpeza foi visto um monte de coisas que precisavam ser feitas. Se a gente quisesse aparecer sempre com a versão perfeita, nós não estaríamos aqui hoje, por exemplo, com uma parede ainda em obras. Não estava nos planos
Mas conforme a gente foi mexendo nisso tudo, ela pediu e precisou ser transformada. Se a gente quisesse aqui sempre mostrar a casa linda e perfeita, nós não estaríamos aqui hoje porque botaríamos em obras. Mas estamos aqui, em obras, mostrando e fazendo o nosso trabalho de toda quinta-feira, como o César disse que a gente faz. E com isso, a gente vai começando a perceber que esse lugar de vulnerabilidade, muitas vezes, traz muitas memórias. Memórias de um tempo, memórias de uma experiência, memórias de uma vez em que fomos autênticos, livres, genuínos e alguém nos rechaçou. Alguém nos disse, assim não pode. Uma pergunta que eu gosto muito de me fazer nesses momentos é, quem foi que disse? Quem foi que disse? Muitas vezes a gente nessa memória chega lá, foi meu irmão que disse, foi minha tia que disse, foi meu amigo que disse, foi meu namorado que disse, minha mãe, meu pai. Né? E daí a gente olha para essa pessoa e pensa assim, essa pessoa, na vida dela, ela vive isso? Ou essa pessoa tem essa credibilidade de me trazer essa perspectiva que é dela, que é fora de mim e que me sirva a ponto de eu perder a minha autenticidade, a minha simples forma de ser e de agir? Muitas vezes não. E muitas outras vezes a gente nem lembra quem foi que disse. Porque as coisas foram passando de geração em geração, de geração em geração, de memórias, e que a gente vai ver, a gente está fazendo, não sabe nem por que é que faz. Tem uma história que diz assim, um teste que foram feitos com macacos. Daí colocaram os macacos lá numa jaula, né? E daí e um cacho de banana em cima de uma escada. E daí os macacos que subiam para pegar o cacho de banana levavam jatos d'água na cara. Até que uma hora que ele disse assim, eu não vou pegar banana, porque para pegar banana eu tenho que levar esse jato de água na minha cara. E daí ele parou de subir, pararam todos eles de subir. Daí tirou-se alguns destes macacos que estavam neste experimento e colocaram outros macacos que não viram nada disso acontecer. De repente, quando esses novos macacos começaram a subir as escadas, os que já estavam ali puxavam eles, não vai, tu vai levar jato de água na cara. E começavam a puxar esses macaquinhos. E de repente trocou-se todos os macacos, o cacho de banana continuava em cima da escada, não tinha mais jato d'água e ninguém subia, por quê? Porque não tinha permissão de subir. Quem foi que disse se nenhum deles que estavam agora naquela jaula tinham propriamente levado o jato d'água na cara? Então, muitas vezes que a gente deixa e permite que a opinião de um outro alguém venha até nós, tá nesse nem sei quem foi que disse, e eu saio reproduzindo e perdendo, então, a minha autenticidade, a minha forma de ser, a minha forma de viver e de expressar. Como eu bem disse, esse povo cigano traz muito a essa energia do amor e da abundância. Então vamos entrar um pouquinho em cada um desses. Quando a gente fala amor, né? E são duas coisas que a gente olha para a nossa vida cotidiana e para o nosso momento de sociedade que estão sempre em xeque. Como terapeuta e astróloga também, as pessoas vêm muito me procurar por alguma dessas questões. Ou está querendo entender onde é que está a sua prosperidade, ou está querendo entender onde é que está o amor que está ali passando perrengue nesse campo de amor. São duas coisas muito, muito presentes na nossa vida. Então, o que é amor? Podem refletir um tantinho. E é possível que uma das primeiras perspectivas que a gente tenha quando a gente fala de amor é um outro alguém. É amor por algo, é amor por alguém. Mas eu preciso também dizer para vocês que amor é uma herança divina presente em cada um de nós. Todos nós, por nascença, temos amor dentro da gente. E é o amor próprio, o verdadeiro e o primeiro.
E é a partir dele, só a partir dele, que a gente consegue entregar isso para um outro alguém. Dessa mesma forma, da nossa forma, genuína, da sua forma de ser. E acontece constantemente de a gente ama alguém, este alguém não nos ama e a gente faz é questionar o nosso jeito de ser. E não simplesmente entender que pode ser que a pessoa tenha um gosto diferente do seu e que isso não deveria ser um questionamento sobre quem você é. A não ser que você ainda não tenha parado para se conhecer. O amor próprio é aquilo que a gente busca incansável e incessavelmente. Até quem por vezes está cansado e pensando em desistir da vida, está no ato extremo de encontrar o amor. Porque, como eu disse, é direito e herança divina. Consciente ou inconsciente, estamos todos nós em busca do amor que é por nós mesmos. A nossa tarefa é, de fato, caminhar em direção a este lugar, se conhecendo. E a gente precisa entender também que amor, auto-amor, é diferente de autoestima. A estima é aquilo que a gente vai descobrindo em nós mesmos, a gente vai gostando e vai nos aproximando do auto-amor. Então a autoestima a gente pode entender como essa estrada que vai nos levar ao nosso amor. Os ciganos nos ensinam que para que a gente receba, a gente precisa dar. E tratar a humanidade, a experiência de ser humano, com essa mesma generosidade e compreender quais são os desafios, como que é ser humano. Porque dentro desses conceitos, muitas vezes, que a gente tem, a gente se culpa, a gente se apedreja, a gente se lamenta por não ser algo. Quem foi que disse? Quem foi que disse? Outra questão que os ciganos trazem muito é a abundância, né? A gente está acostumado a conhecer cigano como abundante, ouro, moedas, né? Riqueza, joias, beleza, paixão, alegria. E essa abundância, ela não é só financeira. Essa abundância, ela é em todos os sentidos da nossa vida. E ela requer também que a gente esteja presente na gente. Ela requer que a gente saiba quem a gente é, para que a gente doe para o mundo quem a gente é, nessa forma autêntica, genuína que Deus criou, e que a gente receba magneticamente essa energia. Porque é ordem, é lei, retorno, o que vai e volta. Então, quando a gente começa a entender como que é ser humano e viver todas essas emoções, todo esse turbilhão que é as sensações, os sentimentos e as emoções, e ao invés de ficar julgando e condenando cada um, se permitir viver cada um deles, a gente vai se descobrindo. E a gente vai se dando permissão de ser. Porque tudo isso, toda essa coragem que os ciganos nos trazem e que a gente vem falar aqui dentro desse campo emocional, é a coragem de ser a gente mesmo. E se a gente ainda não está tendo coragem de ser a gente mesmo, é porque a gente está precisando se olhar um pouquinho e perceber do que é que gosta. Onde está a tua paixão? Onde está a tua alegria? Onde está a tua dança? Onde está a tua música? Onde está a tua beleza? Independente do outro. É seu. E por isso que a gente consegue ver essas caravanas de cigano com esse povo livre. Com esse povo alegre. Apesar de... Ou vocês acham que eles vivem dessa forma e não sentem todas essas confusões que a gente está falando por aqui? Eu acredito grandemente que eles sintam muito, porque eles têm essa energia de paixão, e paixão é essa coisa que mexe na gente fortemente, né? É como eles escolhem caminhar e não param na estrada. Não param na estrada quando algo choca com eles. Quando alguém diz que aquilo não foi bom. Tem um ditado cigano que diz que aquilo que cai da carroça de um cigano não pertence mais a ele.
Então, no momento que a gente consegue começar a nos colocar no nosso lugar, sabendo quem somos, dos nossos gostos, aquilo que os outros podem vir trazer pra gente e não nos serve, é como que caiu da carroça. E a gente não precisa achar que isso é egoísmo e que é desdém. Muito pelo contrário. É dar a liberdade do outro ser o que ele é. E continuar gostando do que ele gosta. Eu só não preciso ficar preso ali. Eu só não preciso pegar e me sentar na beira da estrada e não seguir o meu caminho. Eu não preciso parar naquele momento e questionar todo o meu ser. E a gente vê muitas vezes na vida o que a gente fala de padrões repetitivos. Aquelas coisas que ficam repetindo. Repetindo, 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 repetindo. Na verdade, nunca se repete. Quando a gente passa 2 vezes pelo mesmo caminho, a gente nem passa 2 vezes pelo mesmo caminho. Aquele lugar já não é mais o mesmo e nós também já não somos. E nessa transformação, a gente vai percebendo que quando acontece de novo alguma coisa, qual foi o aprendizado último que a gente teve na experiência semelhante, não igual, porque a gente já entendeu que não tem igual. Mas a última vez que eu passei por esse lugar parecido, o que foi que eu aprendi? E se eu aprendi e eu tive aquilo como uma verdade minha e me serviu, a próxima vez que eu passo por aquela estrada, eu parto a partir do aprendizado último que eu tive. Eu gosto muito de trazer exemplos práticos do nosso dia. Eu tô num caminho e daí eu descobri que ali naquela bifurcação na estrada, para eu chegar aonde eu queria chegar, eu tenho que pegar a direita. Porque a outra vez que eu fui pela esquerda, não deu, e daí eu vim pela direita. A próxima vez que eu parar naquela encruzilhada, eu vou pela esquerda, que eu já sei que não deu, ou eu vou pela direita, que eu já sei que é? E assim são nesses padrões repetitivos que a gente fala. E assim eles deixam de ser repetitivos e a caravana segue. E a caravana vai indo. Dentro desse caminho de abundância, muitas vezes, né, porque quem está se trabalhando em busca da abundância, da prosperidade, a gente vê uma sociedade muitas vezes, a nossa aqui, né, trabalhada no padrão da escassez, na falta. O contrário de escassez não é excesso. O excesso é o lado da mesma moeda. O contrário de escassez é o suficiente, é o necessário. Quanto é necessário para você se sentir pleno? Essa também é a sua medida, e não a medida do outro. Se para o outro tal condição de casa, de vida, de escolaridade está suficiente para você não, você ainda não está tendo o seu suficiente, o seu necessário. E quantas vezes, né, a gente deixa de ir em busca daquilo que a gente quer, porque na nossa volta está todo mundo satisfeito naquele padrão. E não precisa ser ruim, mas está todo mundo num nível e está todo mundo feliz naquele nível. Mas de repente eu quero mais. Qual é a permissão que a gente se dá para entender qual é a sua medida de plenitude? E o que é plenitude para você? Porque o que é plenitude para mim pode não ser para vocês. Abundância é a liberdade de expressar e ser quem se é. E como eu falei antes, nesse momento, e visto que é uma troca, no momento que eu estou sendo quem eu sou, quem eu gosto de ser, da forma que eu sou, a energia maior, celestial, cósmica, universal, vai magneticamente te enviar tudo o que você precisa para você ser. Vocês ainda pensam que a vida de alguma forma tem a intenção de fazer com que a gente não fique bem. A vida é sempre a favor da vida. Ela quer sempre nos ver bem. Então, se para você ficar bem
dentro da sua verdade, os seus níveis de plenitude são esses, aceite isso, vibrem isso e recebam. Recebam a beleza que o coração de vocês emite. Recebam a beleza, a riqueza que o coração de vocês emite, que os nossos corações emitem. E com isso, a gente também precisa romper algumas barreiras, como a vergonha, a comparação. Fortes elas, né? E elas estão mais enraizadas e ancoradas na gente do que a gente imagina. Ninguém aqui tem vergonha de uma característica que é sua, todo mundo está absolutamente pleno. Eu sou assim, então eu tenho coragem de ser assim, porque quantas vezes a gente já falou, né? Dance como se ninguém estivesse te vendo. A gente deveria dançar como se ninguém estivesse nos vendo sempre que a gente tivesse vontade de dançar. Toda vez. Por que a gente não dança como se ninguém estivesse nos vendo? Porque a gente tem vergonha. Porque a gente compara. De repente a minha dança é diferente da do outro. A minha música preferida é diferente da do outro. Pessoas abundantes se amam. Pessoas abundantes têm a expressão do seu ser. Tem a liberdade de fazer isso. Tem a liberdade de se manifestar. Tem paixão por si mesma, por si mesmo. E tem uma frase no livro que eu estava lendo e fala assim, e chama exatamente a oração da vulnerabilidade, porque nós estamos falando de vulnerabilidade, que é assim, ó, como é que diz? Deixa eu lembrar. Dê-me coragem de aparecer e de me deixar ser vista. Porque não, vulnerabilidade não é fraqueza. Há de se ter muita coragem de mergulhar nesses lugares, de trazer todas essas respostas pra gente e de isso resolvido aqui dentro, jogar pro mundo e aceitar receber mais. E se nutrir cada vez mais e jogar mais pro mundo e se deixar receber mais. Esse é o fluxo natural. Muitas vezes a gente vê desafios e diz assim, é natural ter desafios na vida, é natural passar dificuldade. Pode estar sendo comum. Comum pode estar sendo. Natural é fluir. Natural é ser alegre. Mas aí vem uma coisa. Isso quer dizer que a gente não vai sentir dor neste caminho? Isso quer dizer que aonde dói a gente deveria parar? Se eu estou tendo dor, se eu estou indo no meu caminho e eu tenho todas essas respostas e eu estou fazendo tudo isso e está doendo. Está doendo nesse campo emocional. Então quer dizer que não é? Por ali? Ou quer dizer simplesmente que a gente pegou uma estrada meio esburacadinha e a roda da carroça deu uma bagunçadinha e a gente vai lá, para, arruma, ajusta e segue. Porque nós estamos quebrando muitos padrões. Nós estamos falando de memórias emocionais que começaram não sei onde, não sei quando. Assim como aqueles macaquinhos que não subiam mais para pegar o cacho de banana, não se sabe por quê. Muitas coisas dessas a gente está fazendo não sei por quê. E às vezes nessa resposta a gente chega em alguém que nos amou e que a gente ama. E que aquele aprendizado que ela nos passou, essa pessoa, era exatamente o que ela sabia. E era tudo o que ela tinha para nos dar. E de certa forma nos serviu até o momento. E que com mais conhecimento, com mais clareza, com mais aceitação de si mesmo, chega um momento que a gente pode olhar e dizer assim, foi válido.
Você me trouxe até aqui, mas agora eu sigo adiante, no meu caminho. E daí a gente precisa muitas vezes dizer não, porque vulnerabilidade é exposição emocional. Sim, é apesar de a gente fazer aquilo que a gente ama, aquilo que faz o nosso coração vibrar. Apesar de a gente estar fazendo. E a vulnerabilidade, ela vem, então, muitas vezes nos trazer essa certeza. Essas respostas que a gente precisa dar pra gente mesmo. Porque por mais que o amor próprio seja um direito nato e divino nosso, é nosso trabalho acessar ele. Também se a gente chegasse aqui com tudo isso resolvido, não seria essa experiência. Eu acredito grandemente que tem lugares no universo que a vida é completamente diferente. Mas a gente desejou estar aqui e ter este aprendizado. A gente desejou estar aqui e ir tirando essas capas que a gente criou em cima da gente, para que a gente acessasse. E às vezes dói. Mas a dor, ela não é o lugar que a gente fica. A dor é a travessia. Ela está nos levando a algum outro lugar de maior consciência. E se a gente entende isso, mesmo na dor, a gente dança, a gente ri, a gente brinca. Porque a gente sabe aonde a gente está indo. Tantas coisas difíceis acontecem na nossa vida e a gente acha que tem que ficar parado ali, na estrada. Como eu disse, os ciganos ousaram seguir adiante. Nós ousamos estar nessa experiência humana que compete muitos desafios. Então, quando a gente desenvolve a empatia, a paixão e a generosidade pela humanidade, humanidade é estar humano, a gente se dá permissão para tudo isso, de uma forma natural e serena. Então a gente pode começar a dizer para nós mesmos que é seguro, que é permitido acessar as nossas emoções mais profundas e através delas se transformar, se descobrir, se apaixonar-se por si mesmo e assim dar à vida paixão e alegria e receber dela cada vez mais, apesar de. Porque as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Essa é uma realidade que tem dia e noite, tem sol e lua, tem bom, não bom, né? As coisas acontecem ao mesmo tempo. Aonde foi que a gente acreditou que a gente deveria parar mais no lugar de dor do que no de alegria? Ou se há um sofrimento acontecendo, a gente não se dá permissão de ser feliz ao mesmo tempo. Olhem-se no espelho de manhã cedo e digam para vocês mesmos: eu sou o amor da minha vida e hoje eu vou viver o meu dia em amor, apesar de. Eu espero ter deixado uma sementinha de aventura no coração de vocês. E eu espero que vocês olhem para a estrada da vida com alegria e ousadia. E que se descubra cada vez um pouquinho mais. Aqui a gente está sempre de portas abertas, contribuindo da melhor maneira possível, deixando sempre essas sementinhas, essas pérolas no coração de cada um de vocês, tanto a gente que vem falar, quanto as entidades que recebem, e assim, passo por passo, rodada por rodada, dessa roda da nossa carroça, que é o nosso corpinho aqui, vivendo essa humanidade, a gente possa se sentir cada vez melhor. E sim, você estar bem é muito importante. A energia do amor, ela é expansiva. A energia do medo, ela é contraída. Uma pessoa amando, eu diria aí que dá na média de umas 1000 pessoas sentindo medo. E você é importante.
seu amor por si mesmo é muito importante, é válido e muda o mundo. Gratidão.